Bem-vindos a mais um episódio do NovoCast, o podcast do Novo. Se inscreva no NovoCast e não deixe de curtir e de compartilhar. Nós estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. A crise hídrica e as demais que vêm na esteira da alta do petróleo sempre inspiram soluções populistas que cedo ou tarde acabam caindo no colo do cidadão com juros e correção. Como o país pode solucionar esses problemas de maneira responsável e sustentável? Vamos conhecer algumas respostas com o nosso convidado de hoje, Davi Zilberstein, engenheiro especialista em energia, professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro. Olá, Davi, bem-vindo ao NovoCast. Obrigada pela sua participação. Davi, o governo federal, Petrobras e estados têm duelado sobre os motivos dos aumentos nos combustíveis. Por que é que os preços estão mudando tanto? Explica para os nossos ouvintes o impacto na bomba do posto em relação aos demais componentes do preço. O preço dos combustíveis, essencialmente, depende de dois fatores principais. O primeiro, evidentemente, é o preço do barril do petróleo, que dá origem ao custo final dos derivados. A gente sempre tem que lembrar que petróleo ele é uma mistura desses derivados que vai ser refinado, que gera um outro custo, e isso tudo é cotado em dólar. E a outra variável, exatamente ser cotada em dólar, é o câmbio, ou seja, quanto a nossa moeda vale em relação à moeda de referência, no caso o dólar. Nós tivemos recentemente dois movimentos que convergiram na mesma direção, ou seja, a gente teve um aumento expressivo do preço da energia, de uma maneira geral, petróleo e gás natural especialmente, e depois também nós tivemos, como todo mundo acompanhou, uma desvalorização importante do real em relação ao dólar. Essa é a raiz principal do problema, é isso que de alguma maneira faz com que na largada você tenha preços crescentes, e é bom lembrar que isso já aconteceu, no passado você teve também preços decrescentes. Então, nesse momento, a gente vive uma situação que não é favorável a preços baixos. Ou seja, nós temos aí um barril que custa hoje, está em torno de 80, entre 80 e poucos dólares, pode subir também, ainda mais um pouco, e um câmbio que não favorece. Então, o que acontece? Depois daí para frente, você tem todos os custos, você tem custo de refino, custo de transporte, custo de distribuição, custo de revenda, e tem os impostos, né? Os impostos que são impostos que não mudaram na prática, impostos que não mudaram nada em relação ao que eram antigamente, ou seja, nós continuamos a ter os tributos federais, os tributos estaduais, o principal deles, o ICMS, que é cobrado no final dessa cadeia de custos em valores que variam de estado para estado, e que tem uma variação quase instantânea, ou seja, são normalmente mudados a cada 15 dias. Então, nós não temos uma estrutura de preços diferente. O que nós temos é que a origem do produto, a origem da matéria-prima, ficou mais cara. E por isso a gente tem o preço de combustíveis mais alto. Davi, o presidente da República elegeu o imposto estadual sobre o consumo como grande vilão na alta dos preços dos combustíveis. E nessa semana, a Câmara votou favorável à mudança na forma de cálculo do ICMS. Quais vão ser os efeitos práticos para a economia com o tabelamento do imposto? E para o cidadão, qual vai ser a vantagem? Na realidade, o que a Câmara está fazendo é aproveitando uma situação conjuntural, ou seja, ela pega como origem, como referência para a cobrança do ICMS, a média dos últimos 2 anos, onde principalmente por causa da pandemia, você teve uma redução muito forte da demanda de petróleo, e isso, claro, fez com que o preço do barril caísse muito. Então, naturalmente, você pode ter expectativa de que essa média vai ter um valor, vamos dizer assim, de um preço de referência menor. Só que isso é como eu falei antes, isso é uma mudança oportunista, eleitoreira, demagógica, porque não cabe dentro de uma lógica tributária convencional. Primeiro, porque só para combustíveis? Por que não, por exemplo, para eletricidade ou para alimentos que também são afetados como commodities, como é o petróleo, e estão sendo seriamente afetados no seu custo final, estão afetando a sociedade de uma maneira geral. Então, eu diria que o combustível ele tem um certo fetiche político. Isso já aconteceu em governos anteriores,
especialmente no governo Dilma, houve uma deterioração de preços artificial que quase levou a Petrobras à bancarrota. Então, não se justifica, por exemplo, essa proposta em relação, pegando um valor do passado, que na época também conjunturalmente era menor, e transportar para o valor de hoje, como se fosse o valor de hoje, isso vai acarretar uma perda de receita para os estados estimados entre 24 e 25 bilhões de reais. E digamos que os estados hoje, de uma maneira geral, não estão em condições de abrir mão da arrecadação de um imposto, no caso do ICMS, que é um imposto alto, mas ele é alto para a maioria dos produtos. Como eu falei antes, para a eletricidade ele é muito mais alto ainda. Não tem, para telecomunicações também é a mesma coisa. Não tem sentido você tirar dinheiro de escola, tirar dinheiro de hospital, tirar dinheiro de segurança para subsidiar o consumidor de combustíveis fósseis. Então é isso que está acontecendo, quer dizer, tem um artificialismo, é um casuísmo por conta do momento e por conta de ser exclusivamente de um único produto. Então eu acho que a gente está caminhando muito mal. Em vez de se fazer, por exemplo, uma reforma tributária de verdade, se pega ocasionalmente o combustível que ele vai se encaixar perfeitamente dentro de uma lógica eleitoral, ou seja, quando você começa a ter impacto dessa redução, até você mudar, sendo uma média dos 2 anos anteriores, isso vai bater muito próximo da eleição com um discurso de que nós abaixamos o preço do combustível. Agora, o consumidor de combustível saiba que, como contribuinte, ele vai ter serviços estaduais e municipais bem piores, porque essa arrecadação vai cair. E nós vamos estar subsidiando o motorista de automóvel, por exemplo, quem tiver um automóvel, que normalmente são pessoas de classe de renda maior, vão estar sendo subsidiadas pelo contribuinte. E é isso que, no final das contas, a gente vai ter. Davi, existem muitas discordâncias na política de preços da Petrobras. Agora, muitos estão sugerindo uma regra baseada nos custos internos de produção em substituição ao preço de paridade de importação. Quais efeitos uma mudança nesse sentido teria para a Petrobras, para o setor de óleo e gás e para os consumidores? A pergunta ela já traz dentro dela um reflexo de uma distorção que a gente tem. E não é por conta da pergunta, porque é uma realidade que se fala toda hora. Primeiro, política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras, como de qualquer outra empresa que está no mercado competindo, tem que ser a política do mercado. Ou seja, você está no mercado competindo com um produto que é uma commodity, não tem política de preço da empresa. Ou a empresa, normalmente, ela compete em condições de mercado, ou ela não tem condições de existir. Então, falar em política de preço da Petrobras só tem sentido se a gente quiser, a gente, no modo geral, eu não sou absolutamente a favor, caso se queira voltar a Petrobras a ser uma monopolista estatal. Aí vira uma empresa a ser manipulada, que vai receber aportes do Tesouro, vai ser objeto de todo tipo de malfeitos, como aconteceu no passado. O problema aí é que nós, com isso, com essa, vamos chamar entre aspas, política de preço, ou seja, a partir do momento que a Petrobras, quando a gente fala em política de preço, a gente, de uma maneira subreptícia, a gente parte do princípio de que ela pode ter uma política de manipulação de preços, a gente não vai ter novos investimentos no país. Ninguém vai investir num país, e principalmente na área de refino, que é onde nós vamos precisar de investimentos, ninguém vai investir onde você parte do princípio de que teu principal concorrente, ou grande concorrente, que detém hoje praticamente 100% da produção de derivados de petróleo no Brasil, ele vai ter uma política que pode ser diferente daquela de mercado, enquanto você é obrigado a submeter uma política de mercado. Seja como um refinador que queira investir, seja como um importador de combustíveis, que ele não deixa de ser também um outro agente importante. Então, na realidade, quando se fala em política interna de preços, pode ser uma alternativa. Eu acho desastrosa porque fechamos o país. Ou seja, quando você começa a falar, vamos dar um exemplo, uma empresa que explora petróleo no Brasil, a gente esquece que não é só a Petrobras que produz petróleo no Brasil. Graças à abertura, a gente achou o pré-sal. O pré-sal, ele é um esforço enorme da Petrobras, tecnológico, de recursos humanos, recursos financeiros, mas ele só foi possível porque a Petrobras teve parcerias. E você não pode chegar para um produtor e dizer assim, olha, meu camarada, você vai achar, é que nem pode ser para minério de ferro, para qualquer outra commodity,
você vai ter petróleo, mas você vai ter que vender por alguma coisa perto do seu custo. Na realidade, ele vai querer vender o petróleo no mercado. Ele pode ter, o mercado pode estar muito bem ou estar muito mal, isso é da vida de uma empresa de petróleo, mas ele vai vender pelos preços do mercado, não por quanto um governo, por exemplo, decide, ou a empresa principal do país decide. Isso acontece na Venezuela, isso acontece na Arábia Saudita, isso acontece no Irã. É nesse clube que a gente quer entrar, ou a gente quer entrar nos clubes no clube onde você tem empresas que competem no mercado, como nos Estados Unidos, como no Reino Unido, como na Noruega, como no Canadá, que são países que têm grandes indústrias que se desenvolveram bem de petróleo. O México praticou isso que está se propondo aqui, de políticas internas, que uma das grandes reservas do mundo praticamente quebrou a empresa estatal de petróleo. A Venezuela, que já produziu mais de 4 barris de petróleo por dia, 4 milhões de barris de petróleo por dia, tem as maiores reservas do mundo, hoje mal produz, se produz 1 milhão e está quebrada. É isso que a gente quer para a Petrobras. Então, falar em política de preço, não tem política de preço, teria que ter uma política clara de abertura de mercado efetiva, que não se completou. Ela foi muito efetiva na parte de exploração e produção, foi efetiva na parte da revenda, mas no meio do caminho, no refino, a Petrobras continua mandando. Então, quando ela continua mandando, você não tem, primeiro, transparência nos preços finais, e você não tem competição, e você não vai ter investimento. Então, essa é a consequência principal quando você pensa em novamente começar a praticar preços internos. É fechar o mercado e voltar a ter uma empresa estatal monopolista. Davi, nós vimos a sugestão da possibilidade de se criar um fundo de estabilização para redução da volatilidade no preço dos combustíveis. Existe motivo econômico estratégico para crer que os combustíveis devem ser mais estáveis que todos os outros insumos comercializados internacionalmente? Olha, na realidade, quando se fala em fundo de alguma coisa, fundo significa botar dinheiro de algum lugar. Então, primeira coisa, da onde vem esse dinheiro e para quem vai esse dinheiro. Então, quando se fala também em fundo de estabilização para preços combustíveis, primeira pergunta, estabilizar em que patamar? Estabilizar para quê? Estabilizar para quem? Qual vai ser o preço de referência para dizer, bom, daqui para frente eu vou botar dinheiro para ajudar o consumidor e daqui para baixo eu vou botar dinheiro nesse fundo. Esse fundo, na realidade, é um dinheiro que vem do Tesouro sempre, em qualquer circunstância. Por exemplo, quando se fala, não, nós vamos usar dividendos da Petrobras, os dividendos da Petrobras que vão para o Tesouro são do contribuinte, que vão ser usados para milhões de carências que a sociedade brasileira tem. E a principal delas, seguramente, não é subsidiar combustíveis. Não é, realmente não é. Você tem carências muito mais importantes. Então, quando se fala isso, você já está dando margem, e isso no passado já aconteceu com distorções enormes, para você começar a ter distribuição de dinheiro de uma maneira meio obscura, para onde vai o dinheiro, como é que vai o dinheiro, como é que vai fazer gestão, é mais gente para fazer gestão de um fundo, vai se criar conta, como teve no passado a conta Petróleo, de quando tem que repassar para a Petrobras ou para os outros agentes. Não se esqueçam que não é só a Petrobras, tem outros agentes de mercado aí também. Então, nós vamos criar mais uma bagunça burocrática, mais uma bagunça em termos de custos de gerenciais, mais uma situação de desvio de dinheiro do contribuinte para o consumidor em função de uma situação conjuntural. Porque amanhã também os preços dos combustíveis podem cair. Isso já aconteceu. Você tem vales e picos muito profundos ao longo da história nos preços dos combustíveis. Então você tem outras saídas, outras soluções. E como está colocado na pergunta, por que isso vale só para combustíveis? Nós vamos criar um fundo para, por exemplo, o custo da carne, o custo da soja, o custo dos alimentos de uma maneira geral. Nós vamos criar um fundo para a eletricidade, que tem uma essencialidade maior, por exemplo, do que combustíveis, e que é para todo mundo, e esse fundo vai ser para todo mundo. Então, você tem um processo de uma injustiça social de criar um fundo com dinheiro da sociedade toda para que um segmento em geral, especificamente no caso da gasolina, um segmento de renda maior que se aproprie do dinheiro de quem tem menos renda, de quem anda apertado, pendurado dentro de um ônibus, dentro de um trem,
dando um transporte público de má qualidade. Então, além do que a história já mostrou, esse negócio de governo que cria fundo, começa a pegar mais dinheiro, começa a usar, você cria estruturas que jamais serão extintas e que serão sempre objeto de confusão. Então não faz sentido nenhum, nós temos que procurar meios de nos adaptarmos às condições que nós temos hoje. Sem criação de fundos, sem criação de dinheiro que tira daqui e bota dali, porque no final das contas quem vai pagar sempre é a sociedade. Davi, ao contrário dos combustíveis, o gás liquefeito tem maior participação na cesta de consumo dos mais pobres. Na sua opinião, qual seria a política ideal para o gás de cozinha? Eu entendo que o gás de cozinha ele tem que ser levado em consideração de uma maneira diferente dos outros combustíveis, mas de uma maneira diferente para quem não tem renda efetiva para pagar. Os preços estão sendo praticados hoje. Ou seja, ele é um bem essencial para famílias de baixa renda que precisam do gás de botijão para cozinhar, para poder se alimentar. E não usar lenha ou usar álcool, como tem muita gente usando, se queimando e gerando acidentes domésticos importantes. Então, sim, políticas focadas para atendimento numa emergência social, para atendimento de famílias de classe baixa, de baixa renda, e que precisam de ajuda para poder comprar seu botijão de gás. Um subsídio transparente, explícito, com foco em quem deve ser beneficiado, e ao contrário do que está se propondo aí, quando nós falamos antes de ICMS ou de qualquer outra coisa, em vez de subsídios indiscriminados para todo mundo, para quem precisa e para quem não precisa. Então, o caso específico do botijão, do GLP, que é o botijão para cozinhar, esse sim eu acho que deve ser objeto como já existiu, e já existe em alguns estados do Vale Gás, que é você ajudar, subsidiar sim famílias de baixa renda que precisam, por ser efetivamente um produto essencial para a sobrevivência das pessoas. Então o gás de botijão tem que ser tratado de uma maneira diferente, na minha opinião. Davi, vamos falar um pouquinho da seca. O Brasil vive uma crise hídrica que afeta a economia em várias frentes, aumenta o custo de produção da indústria e se transformou em mais uma pressão inflacionária para a população, que já está sofrendo com a alta de combustíveis e também de alimentos. Quais são as suas perspectivas de impacto para a recuperação do país e, na sua avaliação, o que é preciso fazer para minimizar esse estrago? A crise hídrica, ela, como o nome já diz, ela tem origem pelo fato de que a gente tem uma matriz energética predominantemente de origem hidráulica, ou seja, de água armazenada ou que passa por reservatórios, a maior parte é armazenada, mas hoje a gente tem usinas que sem armazenagem, ou seja, que passam direto e geram energia, mas a partir do momento em que não chove, você tem problemas sérios em relação à tua energia armazenada. No fundo, reservatórios são como grandes pilhas de energia que são armazenadas e que depois vão se transformar em energia quando passam numa turbina. Nós temos problemas também não só de chuva, nós temos problemas de um estudo recente que, em função do desmatamento principalmente e de destruição de nascentes, nós perdemos nos últimos 35 anos aproximadamente quase 17% da nossa produção de água doce. Então nós temos uma situação que mistura natureza, intervenção humana e a característica da nossa matriz energética. Nós temos hoje 2/3 da nossa produção depende da água. Isso já foi mais relevante. Quando a gente teve o racionamento de 2001, isso era 95% da água. Então o que nós temos aí também primeiro, o governo demorou a se mexer. O governo poderia ter, primeiro, promovido campanhas específicas de redução de consumo lá atrás para menos uso dos reservatórios. Poderia ter estimulado mais a geração termoelétrica, porque usou um modelo que, na minha opinião, é ultrapassado, que leva em consideração puramente mérito de custos e que não só são os custos naquele momento que devem ser levados em consideração. Nós já vimos, a gente já vem carregando esse problema desde a época que no governo Dilma se instaurou na canetada uma redução artificial de preços de eletricidade, com que fez com que, sendo a hidroeletricidade mais barata, nós tivéssemos um esvaziamento intenso, muito além do requerido dos reservatórios, e a gente vem carregando isso desde lá, sem ter tido oportunidade
de recuperar o nível ideal dos reservatórios. O que a gente tem hoje é uma situação onde a sociedade vai precisar trabalhar em termos de cooperar, ou seja, reduzindo a demanda a partir do momento que a gente tem uma oferta restrita, muito parecido com o que aconteceu em 2001, só que eu particularmente não vejo um plano do governo, uma coisa organizada, de modo que a sociedade se mobilize em relação a isso. E procurar economizar, além de economizar, produzir o máximo de energia de origem térmica, principalmente gás natural, o que vai fazer com que a nossa tarifa no final aumente, porque o gás natural está caro no mundo todo. Então é uma situação muito difícil, muito delicada. A conta vai chegar para o consumidor, vai chegar para distribuidoras, inevitavelmente. Isso vai causar inflação, mas não tem muita saída além das pessoas procurarem evitar o desperdício e economizarem o máximo que puder, porque elas ajudam o sistema e ajudam domesticamente falando. Eu digo às pessoas, eu falo do comércio, eu falo da indústria, porque elas vão ter que, de alguma maneira, no processo de adaptação, procurar situações e mecanismos onde elas possam consumir menos energia elétrica. Mas é uma situação grave que pode se repetir no futuro próximo, e não é a perspectiva não é boa. Em relação à situação atual, a gente espera que essas chuvas que estão acontecendo agora, mesmo que não chovendo no local exato, mas elas minimizem esse problema. Torcer para que volte mais água caindo do céu nos locais certos. Agora, para encerrar, Davi, o governo ainda não cogita um racionamento de energia, mas, na sua opinião, o que é que já deveria ter sido feito para evitar essa situação de ameaça de um apagão? Muito obrigada novamente pela sua participação aqui no NovoCast, Davi. Bom, reiterando o que eu falei na pergunta anterior, a gente tem aí uma situação crítica, onde a crise é de oferta, ou seja, não temos energia suficiente para garantir, o que não quer dizer que vai faltar, mas para garantir um nível de risco baixo. Nós temos uma sorte, entre aspas, que é até irônico falar, mas é trágico também, é uma coisa meio humor negro, mas a gente tem uma situação onde o país não cresce nos últimos 7 anos, tem crescimento pífio, o que fez com que a demanda de energia não crescesse tanto também. Se nós tivéssemos um crescimento mesmo baixo, na ordem de 3%, que é pouco para o Brasil, em termos de renda das pessoas, nós hoje seguramente estaríamos numa crise seríssima de energia. Então, como eu falei, é irônico e é dramático. A gente tem que agradecer não ter crescido tanto para poder ter energia hoje para atender a população. Então, a perspectiva para o ano que vem também não é das melhores. Então, esse não crescimento tem, de alguma maneira, segurado a demanda. Agora, essa demanda vai ter que segurar um pouco mais e o governo vai ter que buscar oferta onde ele puder. Seja com importação de energia, seja com transferências de energia do Nordeste para a região Sudeste, o que de alguma maneira, no médio prazo, vai prejudicar os reservatórios do Nordeste, vão depender de chuva para sua recomposição, mas de qualquer maneira a gente tem uma situação que não é confortável, ou seja, a gente pode imaginar que o risco de racionamento, de faltar, ele é baixo. Agora, o risco de termos apagões específicos, principalmente nos horários de pico de demanda, esse risco já é bastante alto e a situação pode ficar muito difícil para quem depende de energia com qualidade o tempo todo. Então, a questão é torcer. E, de qualquer maneira, esperar que o Brasil se equipe para poder crescer. Porque essa é uma outra questão. O Brasil, em termos de capacidade instalada, não é um país hoje preparado para crescer quanto ele precisa. Então é isso, muito obrigado aí pelo convite e estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. Chegamos ao final de mais um episódio do NovoCast. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político financiado somente com contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais, doando ou se filiando em novo.org.br. Adquira também os produtos da loja do Novo, em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.